genética, eu tenho um alfa fixo, ou seja, é como se eu tivesse escolhido uma configuração de campo que vai me determinar o alfa. O que eu fiz? Se eu tenho uma configuração de campo φA, eu pego o alfa que satisfaz a essa equação. Então o alfa vai, no fundo, ser função de φ de A. Eu determino o alfa por essa equação aqui. Sabendo φ, sabendo A, eu sei o lado direito, sabendo o lado direito, eu tenho o alfa solução dessa equação. Então eu fixei o alfa. E aí, fazendo isso, eu posso sempre trabalhar com essa condição aqui. Eu vou para uma outra configuração lá. Agora eu vou trabalhar com isso aqui. Porque o E e o B, que foram calculados com essa configuração aqui, são o mesmo E e o B que estão calculados aqui. Então as equações de Max não mudaram. Mas eu segurei o potencial. Que eu acho que o alfa, que é a teoria de Gauge, ele te dá equações, ele te dá Pinhão, te dá Meta, te dá Lagrangiana, e ele gera um corpo teórico imenso. Claro, tá. E isso, por isso que a teoria de Gauge é forte. E independente se é campo AMI, HMI, ele forma uma coisa. Então ele é muito forte, então você tem que entender bem o teu sangue. Claro. O que você faz com o milhão que está assim uma coisa. Não pode. Vamos entender isso mesmo. Isso aí não pode ser simplesmente algo que ficou no quadro dele, eu fiz um exercício, outro e acho que entendi. Eu acho que isso é importante. A gente não está no cursinho de pré-vestibular, que não estou preparando vocês para o Enem. A gente está querendo compreender as coisas, que não tem programa para cumprir, não tem meta, então a gente precisa ficar nisso 2 semanas ou 3 semanas, a gente fica. Eu acho que é importante o cara, como você falou, não basta estar na cabeça, tem que estar no espírito. O que fica na cabeça morre, o que fica no espírito não morre. Então as coisas não podem ficar só na cabeça, tem que ficar no sangue e no espírito. Né? Isso a gente nunca mais esquece, a gente realmente entende. Tá? Então eu gosto de trabalhar dentro dessa perspectiva. Ficar na cabeça é o primeiro passo, a beleza. Agora tem que ir para o espírito. Aí pode ser uma grande relação. Ficar aquilo, incorporar a tua respiração é muito importante. Já vou lá. Acho que alguém tinha uma pergunta, era você? O Sérgio estava levantando a mão. Não, só uma colocação, né? Por exemplo, no caso dos materiais supercondutores, tem uma geração de materiais supercondutores que me parece que um dos problemas lá é que você tem a coexistência da fase supercondutora. Certo. E dentro do material você tem a fase metálica. Uma fase magnética. Exatamente. Tá. Então você tem magnetismo dentro do material e ainda assim ele é supercondutor. Né? Então minha colocação para reflexão seria no seguinte sentido: se a existência desse campo ali dentro, do campo magnético, não seria, por exemplo, que você isso é o supercondutor de tipo 2 que você está falando, isso, aquele abricosólogo, né? Isso, que tem coexistência de fase supercondutora e magnética, né? O potencial vetor gera um padrão de difração, como o Feta Harold mostra. Então, se não seria, por exemplo, pertinente pensar que ali dentro esse efeito de difração se dá de forma coerente, você mantém a supercondutividade. Ou seja, a coexistência de fase está relacionada a um padrão de difração coerente, né? De toda a fase que é supercondutora. Entendi. Faz sentido, é isso mesmo. Acho que é exatamente isso que está acontecendo. Você tem a convivência de 2 fases, né? E aí, dentro desse, em torno desses, quer dizer, por fora desses vórtices, você pode ter o efeito de Aharonov-Bohm. Mas aí você tem um efeito de fase e aí você tem uma coerência das fases. Eu acho que é isso que está acontecendo na supercondutividade, quando você tem essa mistura de vórtices que tem. Deixa eu colocar uma coisa, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês, sobre o que pode ser, os últimos minutinhos, só para ver o que é mais interessante, para a gente fechar essa discussão e, quer dizer, reabrir para a semana que vem. Pois não, fala aí. Deus, tinha perguntado aí. Quem quer não? Quando você fixa o alfa, você quebra a simetria, mas em que medida vale a pena quebrar a simetria? Se você estiver trabalhando com os potenciais, você precisa saber quem é teu potencial filho, não pode ficar arbitrário. Então é importante você quebrar a simetria, porque você precisa escolher o teu φ, precisa escolher o teu A. Porque senão você tem, eu posso escolher, eu trabalho com φ, com A, com filinha, com a linha, então é importante você saber, se eu quiser trabalhar com potencial, quem é o meu potencial? Então se eu não consigo saber quem é o meu potencial, como ele é completamente arbitrário, eu não consigo saber se eu não fizer uma condição desse tipo. Então eu preciso saber quem é o potencial. Então, na equação, vamos pensar só uma coisa rapidinha aqui, pensa no campo magnético, imagina que você tem um campo magnético uniforme, né? Você esteja num plano, vamos pensar um pouco no efeito Hall, você tem um plano, um gás de elétron num plano, a situação é planar. Suponha que você tem um campo magnético uniforme, campo na direção Z, vamos pensar aqui um instantinho, V0, Z. Então, teu campo é isso. Então, rotacional de A
é igual a D, que é B0C. Então a pergunta, qual é a solução desse problema? Então eu posso pegar o meu A, eu sei que o meu A, como isso aqui é uma constante, quer dizer, primeiro, se o rotacional está na direção Z, eu posso pegar o meu A, né, vai ter uma componente X, né, e uma componente Y. Eu tenho o rotacional né, de X chapéu, quer dizer, vou ter D, então o meu problema vai ser, eu tenho uma coisa que tem que ser, aí outra coisa, o meu rotacional, desculpa, como isso aqui é constante, então é claro que o meu campo tem que ser linear em X. Então eu posso estar pensando numa solução que seja mais ou menos isso. Meu campo A, ele tem que ser linear em X, vetor X, para poder dar uma coisa constante aqui. E ele tem que depender do B, então ele também tem que ser linear em B. Então o único jeito é que meu campo A seja alguma coisa do tipo uma constante X vetorial B. Esse B é constante, né? Se eu tirar o rotacional disso, quer dizer, rotacional vai ser isso aqui aí é kappa, epsilon, IJK, XJ, DK. Isso aqui é a potência. Então o meu rotacional de A, componente I do rotacional vai ser epsilon IJK e o DJ do AK. Mas quem é o AK? O AK é esse K, é constante K, epsilon, kappa, LM, XL, BL. Eu estou fazendo essa equação rapidinho. Então, derivada do XL é um delta de LK, um delta de JL, que o B é constante. Então, isso aqui dá um delta de J. Eu tenho epsilon e J kappa, epsilon kappa JM. Então, isso aqui dá delta SJ para cá. Um sinal menos. Epsilon JK, epsilon J kappa M dá 2 vezes delta de IM. Dá 2 vezes delta de IM, então isso aqui dá 2 vezes BI. Então, isso aqui está sendo. Então, meu kappa tem que ser igual a menos 30. Então, a solução do meu problema é isso aqui, menos o meio de X vetor B, só para ilustrar vocês. Então tá legal, então o meu problema está resolvido. Eu sei quem é o A, cujo rotacional é esse B constante. Tá, então vamos botar. Então meu A é o seguinte. Meu A é, vou botar aqui, menos, vamos escrever assim, a primeira solução vai ser menos 1 meio, então vai ficar. A componente X, né, isso aqui é Z, que é B0, vou botar assim, né? Então, X é chapéu, XZ dá menos Y, então vai ficar 1 meio de X, componente X, quando eu vou multiplicar X por Z vai dar Y. Então, a componente Y vai ser o meio de B0x. E a componente Y deve ser menos o meio de B0y. Né? Então, é isso mesmo. Mas se eu pegar, então é só a gente pensar, se eu fizer dx do AY menos dy do AX, a derivada em x do AY é 1 meio de B0. E a derivada em y do AX é menos 1 meio de B0, vai ficar mais 1 meio de B0. Então tá certo. Esse campo aqui tem rotacional igual a B. Então é o que a gente está procurando. Tá? Então essa é a solução do nosso problema. No entanto, eu posso fazer o seguinte. Essa equação aqui, se eu somar um gradiente de uma função alfa, o rotacional do gradiente é 0. Então eu tenho liberdade passar por uma outra configuração. O rotacional já do gradiente é 0, então eu posso fazer isso aqui, eu posso passar por uma solução A' que vai me dar o mesmo B. Então essa equação aqui, ela tem uma simetria de gauge, porque se eu substituir o A por esse A', essa equação continua válida, porque o rotacional não vai ver o gradiente, não vai ver o alfa por causa do gradiente. Então, A e A' diferentes são solução do mesmo problema, ou seja, eu tenho uma simetria de gauge. Vamos ver. Vamos imaginar então que eu possa escolher essa função alfa de tal maneira, por exemplo, que eu zere alguma componente. Por exemplo, se eu escolher essa minha função alfa como sendo uma função, essa função é uma função escalar, digamos que eu escolho alfa igual a menos 1 meio de B0 xy. Então, quando eu agora pegar o meu A', vai ser o meu A
mais o gradiente dessa função aqui. Que é a derivada em relação a x dessa função? É menos o meio de d0y. Quem é a derivada y dessa função? É menos o meio de d0x. Então, se eu pegar essa função aqui, o gradiente dela é isso aqui. Aí, quando eu somar o a com esse gradiente aqui, ó, essa componente aqui se soma com a primeira componente daqui. Então, eu vou ter uma linha que vai ser menos d0y. Mas a componente x, ó, a componente y, desculpa, vai se cancelar. O meio de d0x menos o meio de d0x. Então, zerei. E esse cara aqui tem o mesmo rotacional, vamos ver, ó, dx do AY menos dy do AX. O AY, esse rotacional dessa função. Essa função, ó, a linha y é zero. Mas a linha x é menos, então vai ficar mais. Então você também tem o mesmo rotacional. Então eu tenho duas funções distintas, ó, com o mesmo rotacional. E aí eu tenho dois potenciais distintos com o mesmo rotacional. Até mais, eu posso botar outro alfa que quiser, não importa, eu posso passar para vários alfas. Mantenho o rotacional já é igual. Um problema tão simples como esse, um campo magnético constante, eu já tenho simetria de gauge. Só o problema só não é dependente do tempo, mas é um problema de simetria de gauge só na coordenada temporal, espacial. Então, se eu estou resolvendo uma equação de Schrödinger, uma partícula nesse campo magnético, a equação de Schrödinger ela não vê o B. A equação de Schrödinger é 1 sobre 2m P menos, né, P menos, ou P mais EA ao quadrado. Equação de então mais o potencial, isso aqui psi, isso aqui é H psi, igual a IH cortado de dt psi. Então eu preciso do A. Mas agora a pergunta é, qual A que eu vou colocar na equação de Schrödinger? Esse? Esse? Então essa é a questão. Eu preciso do A. Então eu tenho que botar na equação de Schrödinger no A, então eu tenho que fixar o A. Então aí a pergunta é, qual gauge que eu fixo? Qual gauge eu fixo? Vou trabalhar com esse aqui? Ou eu vou trabalhar com esse aqui? Então do momento que você, suponha que você tenha esse gauge aqui, você faz uma transformação em alfa, você quer passar para esse, ou seja, então você pode, a pergunta é, como é que, então eu escolhi o alfa, quando eu sair daqui, se eu quiser trabalhar, se eu estiver com esse aqui, mas eu trabalhar com esse alfa aqui, eu cheguei a isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui na equação, então eu vou escolher esse potencial na minha equação de Schrödinger. Mas esse potencial aqui, ele está associado a esse alfa. E esse alfa aqui foi determinado a partir desse A. Eu tinha esse A, que era um A que eu pude escolher, mas aí, a partir desse A, eu escolhi esse alfa para chegar a esse A, com o qual eu vou trabalhar. Então, esse campo aqui é o campo com o qual eu vou trabalhar. Então, quando eu trabalho com esse campo, mas para eu chegar a isso aqui, a partir disso, ó, sair daqui para chegar aqui, eu precisei escolher esse alfa. Então, você precisa, uma certa hora, se você tem, quando você está fazendo, não falando de mecânica clássica, que você não trabalha com A e com B, mas quando você está fazendo uma física que te pede o A e o Φ, você tem que escolher quem é Φ e o A. Então, você precisa escolher o Φ. Certo? Você levantou muito bem a questão. Oi. A pergunta que tem a gente dizer, bom, já que o alfa é uma simetria, eu poderia trabalhar com um ou com outro. Com outro. Isso. Então, se vocês forem calcular as grandezas, os níveis de energia desse elétron nesse campo magnético, se você está trabalhando nesse gauge ou nesse gauge, os níveis de energia não vão ver isso. Quer dizer, a energia é invariante. Mas você mudou, porque tem simetria de gauge. Mas você tem que escolher o gauge. Para botar na equação de Schrödinger, você tem que escolher o gauge. É ver a identidade do CPF, né? Oi? É. Identidade, você fixou tudo. Você não pode deixar. Se você diz, eu tenho que colocar aqui o A está aparecendo explicitamente, então eu tenho que escolher o A. Então, deixa eu umas curiosidades aqui, acho que são mais curiosidades que dúvidas. Eu, quando tentei fazer isso, eu cheguei naquela equação da Libertiana ali e eu olhei e falei, não sei resolver isso. Eu só falou que usando funções de Green dá para resolver. A primeira curiosidade é, dá sempre para resolver, qualquer situação fisicamente razoável, tem solução, tem um alfa que faz isso, sempre. Você sempre, quer dizer, dado Φ e A, que sejam razoáveis, né? Derivadas em segundas contínuas, você pode ser. É só essa restrição, só isso. Derivada em segunda contínua. E aí outra coisa, eu acho que a função tem que cair a zero no infinito também.
Só funções para reserva. Tem que ter uma posição de contorno. Isso, uma posição de contorno, exatamente. Tem outra curiosidade, a gente coloca lá φ igual a filhinha mais uma derivada temporal e o A com um gradiente. Tem alguma outra forma, sem ser com um gradiente de alfa, tem alguma outra estrutura? Porque o gradiente fica descarado, a gente vai tirar o rotacional e aquilo vai dar zero. Isso. Tudo bem, mas tem alguma outra coisa que eu posso colocar? A No caso do igual a... eletromagnetismo, não. Em outros modelos, você tem outros tipos de simetria de gauge. Nesse caso, semana que vem eu vou dar então um outro tipo de campo com uma simetria de gauge que é diferente dessa. Mas para o eletromagnetismo, então tem que ser o gradiente de uma coisa. O eletromagnetismo de Maxwell Tem que ser uma função que é um potencial, tem, digamos assim. porque o B é rotacional de A. Então esse rotacional, para o B ser invariante, você precisa tirar o rotacional de alguma coisa que seja zero. Então tem que ser o gradiente. Entendi. Até porque se for 2 vezes contínuo. E a terceira coisa, que a outra inocência, é que quando você bota o φ passando por filhinha e tem uma derivada temporal com um sinal. E aí você bota um A que tem três componentes e você coloca com um sinal trocado e um gradiente. Isso. Se você juntasse isso num vetorzão, ia ficar um com sinal de tempo e 3 menos com posição. Isso aí não diz nada, sei lá, lembra de Minkowski, não sei. Tem alguma relação? Tem. No espaço tem. Isso aí, o sinal mais ou menos é por causa da relatividade, por causa do espaço É por causa disso mesmo, não é coincidência. A Então, métrica, né? Isso, por causa da métrica. Quando a gente for fazer espaço de igual, vai ficar claro porque que um é mais e outro é menos. Certo? Então, olha, semana que vem eu vou dar aula de novo. Domingo, amanhã, se Deus quiser, domingo, eu vou estar passando o e-mail para vocês. Amanhã, essa semana, sempre mando uma musiquinha para vocês, mas eu vou mandar uma coisa diferente para vocês amanhã. Até já conversei com o Natan sobre isso. Acho que foi com você. Pode entrar aí, ó. Entra aí, Gustavo. Seguinte, semana passada eu mandei aquele maestro que tem aquele projeto com os israelitas, com os palestinos usaram. Eu achei um vídeo, cheguei a conhecer esse vídeo, chama-se Knowledge is the Beginning, conhecimento é o início. Tem um documentário com ele de 90, quase 1h40, 1h40, 1h30, 1h30 mais ou menos, 90 e poucos, 98 minutos eu acho, mostrando como é que esse projeto foi criado. Ele o tempo todo entrevistando a garotada, mostrando os conflitos internos. Então eu vou passar esse vídeo para vocês. Esse vídeo é uma maneira muito interessante, ele é muito parecido com o projeto do ICPP, exatamente o projeto do ICPP, que é... O professor Salano não dizia que ele falava outra coisa, ele falava que knowledge is the ground. Conhecimento é sempre a base, é o chão, é a base, né? Então esse maestro aí, ele veio com esse projeto Knowledge is the Beginning para poder ver se, através da música, ele consegue uma unificação, como lá no ICTP, através da física, conseguiu unificação. Nós vimos lá no ICTP, várias vezes, salas que eram divididas por israelita, por palestino. O Katznelson dividiu a sala lá com o Safuri, que era libanês. O Baclini dividiu sala com uma moça israelita. Então, tinha sempre essa mistura assim, bem interessante, que na física dá certo. E eu vou passar o vídeo para vocês, porque é muito interessante a gente ver assim, como é que esse projeto de música também vai ser colocado. Ele tem muitas ideias filosóficas interessantes, e tem ali, quando ele abriu esse projeto, ele não abriu sozinho, ele abriu com um grande filósofo, pensador, um cientista social palestino chamado Eduardo Said. Mas esse Eduardo Said morreu, ele teve câncer, morreu logo depois que o projeto começou. Mas a relação do Barenboim com o Eduardo Said é muito legal. E depois tem, eu acho que no vídeo 3, são 7 vídeos de 14 minutos. No terceiro ou no quarto vídeo tem uma coisa muito legal. O maestro Barenboim, ele ganha um prêmio em Israel. Então ele vai no parlamento israelita receber o prêmio. Quando ele chega lá no parlamento israelita para receber o prêmio, o discurso dele, ele começa a ler a carta de princípios de fundação do Estado de Israel e faz questão de mostrar que Israel viola todos os princípios que ela colocou na fundação dela. E aí, cara, a ministra da Educação levanta, faz mas assim, uma briga, mas assim, interessante a gente ver que um projeto, para se sustentar, ele tem que passar por esses conflitos sérios assim. E o projeto está dando certo, está funcionando bem até hoje, né? Mudou a vida de muitas pessoas, e é muito interessante também a gente ver o depoimento dos meninos que tocam na orquestra, como é que os palestinos veem os israelitas e como é que os israelitas veem os árabes, né? Libaneses, sírios, jordanianos, né? Mas acima de tudo está o trabalho. E aí como é que o trabalho vai à frente? Os conflitos existem, não é que agora ali dentro israelita adora libanês, não. Vocês vão ver que tem brigas assim, questão, e ninguém vai mudar por causa de uma orquestra, né? Mas, oi? Continua bombardeando.
Mas eu acho que o que é interessante é mostrar que existe algo superior a todos nós, que pode ser a física, que pode ser a música. Então tem um momento que a gente se unifica, né? Então eu vou passar esse vídeo para um documentário muito profundo, é muito bonito. É legal porque a garotada falando, jogando bola, tem várias coisas assim. Até o pai precisar, se o cara tiver com um tempinho, assim, tipo uma hora e meia, para ver, mas eu acho que é muito instrutivo. E é um projeto que lembra muito a fundação do CTP, no sentido que lá no CTP também é a unificação. Eu vi várias brigas, na época não era só briga de árabe com judeu, não, tinha muita briga lá no CTP de polonês com russo, polonês sempre odiou russo, polonês com búlgaro, romeno com húngaro, olha, a gente via chinês com coreano, japonês com coreano, tinha briga de tudo quanto é tipo lá no CTP, tinha argentino com brasileiro, mas no fundo tinha uma unificação. Então é bacana ver essas coisas, como é que elas estão certas, e também com uma palavra chamada, né, tolerância e compreensão, mas o maestro lá tem falado, mais do que tolerância, o que a gente tem que ter é conhecimento. Então eu vou passar esses vídeos para vocês, espero que vocês curtam. Eu vi um vídeo também há um tempo atrás, tem um grupo, dentro de Israel tem um movimento, parece que é muito incisivo contra o Estado de Israel, Estado de Israel. comunista intervencionista. Dentro de Israel mesmo. Aí tem inclusive, eu vi um dos líderes lá falando, Sei. e ele lembrando que antes, na década de 50, Sei. até a década de 50, os palestinos e os israelitas eles viviam muito harmonicamente. Isso, é verdade. A ponto de um cuidar dos filhos do outro. Aqui já, né? E essas coisas. Ele deu esses exemplos. Depois houve alguma manipulação Essa questão interessante do- gerar o conflito. Né? Essa questão do Estado é